Agora, 2 horas e 37 minutos, estamos de volta com o Panorama, que segue aí, ó, na sua tarde de quinta-feira, até às 3 horas. Hoje, dia 3 de setembro de 2020. A nossa próxima pauta está voltada para a área de psicologia, por isso que a gente vai conversar com a Leilane Paixão, que é mestre em psicologia clínica. Leilane, seja bem-vindo aqui à CBN, uma boa tarde. Uma boa tarde, Almir. Pois bem, vamos conversar um pouco a respeito desse mês de setembro amarelo, que inclusive, Leilane, funciona como uma espécie de alerta, né, para chamar a atenção para as discussões em torno da chamada depressão, só que potencializada aí pelo quadro de isolamento social, enfim, essa alteração que a gente sofreu de forma tão repentina na nossa rotina. Então, eu começaria perguntando o seguinte, Leilane, como é que a depressão ela é diagnosticada? Porque existem outras manifestações assim emocionais que parecem com um quadro de depressão e não necessariamente o são. Fala pra gente o que é que distingue então. Quando é que a psicologia detecta se de fato ali existe um quadro depressivo no indivíduo? Geralmente quando a gente observa que há ali um transtorno do humor, né, que se prolonga, que tem uma duração que já vem se postergando, que de repente até já tem origens genéticas, né, e que se caracteriza por uma grande desmotivação, uma falta de sentido radical, assim, de existir, né, uma tristeza profunda, também pode ser marcada por crises de ansiedade, por sono agitado, ou falta de sono, né? Mas eu diria que a principal característica da depressão é realmente a falta de sentido. É perder o interesse, né? Quando a pessoa perde o interesse em tudo que antes até fazia sentido e passa a deixar de fazer. Entendi. Quando esses sintomas surgem, e eles são aí sim detectados, não é? Por um psicólogo, enfim, qual é a reação mais frequente, Leilane? Eu acredito que exista uma variação, evidentemente, mas qual é a primeira manifestação assim que aparece em maior número, por exemplo, quando com relação às pessoas, se elas, por exemplo, elas aceitam esse diagnóstico, ou seja, entendem é necessário realmente a gente começar a tratar, ou há, em alguns casos, resistência, ou seja, não é nada disso, eu não acredito que eu estou com um quadro depressivo. Sim, existe a resistência, né? Existe também, a depender do quadro, uma dificuldade de aderir aos cuidados, né? Porque a desmotivação é tão grande que simplesmente propostas, né, como a gente poderia fazer em terapia, da pessoa poder estar em contato com os amigos, da pessoa poder sair de casa, que ela gosta de ir à igreja, ela poder ir à igreja, por exemplo, mas ela não tem motivação para isso, ela perdeu o interesse nisso. Então, há uma resistência nesse sentido e muitas vezes também há uma resistência a aderir a um tratamento medicamentoso que, aliado à psicoterapia, poderia trazer grandes ganhos para a pessoa e ganhos mais imediatos, né, dela poder sair dessa situação que a gente até pode utilizar a imagem de, sei lá, um fundo do poço, né? É como muita gente relata nesse sentido, na escuridão, no fundo do poço, sem perspectiva. E muitas vezes a psicoterapia por si só não dá conta, então precisa aliar a um tratamento medicamentoso e há uma grande resistência de muitas pessoas com relação a isso, né? Um medo de ficarem dependentes de uma medicação psicotrópica, e acharem, né, que elas podem dar conta sozinhas, sim. Só que a gente sabe que a depressão ela também tem questões orgânicas, né? E muitas vezes é preciso a medicação para estabilizar questões hormonais, né? E a gente observa que quando as pessoas começam a utilizar a medicação, quando elas vencem essa resistência inicial, rapidamente elas vão, não são todos os casos, é claro, mas rapidamente elas vão respondendo melhor à psicoterapia. E aí é quando elas conseguem, elas têm maior condição de revisitar a história delas, de construir, produzir sentido
sobre o que está acontecendo, que muitas vezes pode estar ali na base, né, na raiz daquele transtorno depressivo. Muito bem. A gente, quando fala a respeito desse momento, o mês, né, dedicado a discutir essas questões como um alerta mesmo, ou seja, esse tema voltado para o Setembro Amarelo, tem a sua importância também para a gente trazer esse tipo de debate e de reflexão para uma conversa como essa, porque fundamentalmente a gente também vai vendo nos relatos, Leilane, que às vezes assim não é que se trate de uma pessoa que já tivesse assim, entre aspas, né, uma tendência a ficar uma pessoa depressiva, ou seja, uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais silenciosa e tudo. Isso não faz dela uma pessoa, né, com o viés já apontado para uma possibilidade de um quadro depressivo. A gente sabe que, de acordo com alguns relatos também, que a gente vai vendo, né, a gente vai acompanhando, a gente vai tomando conhecimento de que às vezes até acontecem com pessoas alegres, comunicativas, expansivas. Elas também podem, de certa forma, ter essa possibilidade, mesmo tendo ali um campo emocional, digamos, mais voltado assim para a alegria, para o alto astral e tudo, mas isso não faz com que a pessoa esteja imune a essa possibilidade de, em algum momento na vida, ter um quadro depressivo, né? Isso mesmo. Isso mesmo, todos estamos passíveis, né, a algum tipo de transtorno. É claro que isso pode se agravar se a pessoa já tem uma tendência, né, inclusive genética, como você disse, mas assim, a vida ela é uma sucessão de acontecimentos que às vezes a gente não sabe lidar, né, com o que vem. Por exemplo, né, você começou a entrevista falando a respeito dessa situação, da pandemia, do isolamento social. Então, isso é uma quebra, isso é uma ruptura muito grande com um dado modo de levar a vida. Então, mesmo as pessoas mais alegres, se elas tiveram uma mudança muito drástica na vida delas nesse momento, de repente um divórcio, né, um término de um namoro, uma crise financeira muito grande, teve que fechar algum negócio, né, perdeu um ente querido. Então, assim, isso tudo, independente de a pessoa ela tender a ser mais alegre no dia a dia, isso pode abalá-la, né, psicologicamente. E talvez as pessoas que menos estão suscetíveis, e ainda assim estão, né, mas digamos assim, menos suscetíveis a um quadro muito grave de depressão, são as pessoas mais resilientes, são as pessoas que conseguem compreender, digamos assim, a natureza da vida, né, dessa impermanência, que as coisas mudam o tempo inteiro, que são fluidas, de que as coisas também são provisórias, né, que vão passar. E muitas vezes se tomam medidas definitivas, né, como Mário Sérgio Constela já disse uma vez na entrevista, às vezes se tomam medidas definitivas para questões que são provisórias. O que seriam essas medidas definitivas? Por exemplo, um suicídio, né? Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação na vida dela que é provisória, como tudo na vida, né? Que sempre tudo na vida vai passar, sejam coisas boas ou coisas ruins. Mas a pessoa, por não conseguir lidar com aquilo, né, com aquele sofrimento tão intenso, ela adota uma medida definitiva, né, que é a morte voluntária. Ela adota, né, o suicídio, né, para se livrar desse sofrimento. E por isso, a importância, né, dessa campanha do Setembro Amarelo, que foi organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e com a parceria, né, do Conselho Federal de Medicina, porque realmente os casos são alarmantes e a gente precisa fazer alguma coisa, né, no sentido de atentar para isso. Antes era um tema tabu que não era discutido, que não se podia falar, né, e hoje a gente já pensa diferente, que tem que conversar, tem que alertar, né, tem que promover saúde e prevenir, né, situações como essa. Muito bem, Leilane, é verdade. Inclusive, quando você estava falando agora há pouco a respeito dessa questão de que a vida é uma sucessão de acontecimentos, não é? O que é uma frase muito bonita, inclusive, nesse sentido, porque é evidente, né? Nós temos muitas fases o tempo inteiro. Nem sempre a gente percebe essas fases, não é? Ou, às vezes, acontece de se dar uma certa evidência ou se dar mais visibilidade para as questões que são ruins, que são dolorosas, enfim.
É como se, de certa forma, algum ser humano, assim, nos momentos de alegria, não percebesse esses momentos e os momentos de tristeza fossem mais percebidos. Ou seja, não se valorizar aqueles instantes de alegria, né, de profusão, de felicidade, enfim, e ali no momento de descontentamento e de tristeza, ficar martelando aquilo. Puxa vida, eu não estou bem, isso não está me fazendo bem. E quando a gente está bem, talvez não costume ficar dizendo também, poxa, eu estou legal agora, estou tão bem, está tudo tão tranquilo, vou viver bem, viver intensamente esse momento, porque a vida é uma sucessão de acontecimentos, e esses acontecimentos também se transformam em fases. Aí, nesse sentido, eu pergunto o seguinte: a vida adulta, ela traz uma série de responsabilidades, assim, que evidentemente na adolescência a gente não tem conhecimento, a gente pode até supor, imaginar, assim, né, ver os exemplos em casa, mas a gente não tem isso do ponto de vista da nossa própria vivência, né? A gente ainda não experimentou aquelas responsabilidades. E a adolescência tem ali aquela função da descoberta também, dos prazeres, das dúvidas, são muitos sentimentos que se misturam o tempo inteiro até que a gente chegue à fase adulta e também assuma os nossos compromissos, enfim. Nesse sentido, esses quadros voltados para a depressão, eles se manifestariam com mais intensidade nessa fase da vida, na fase madura, na fase adulta, ou não? Para a psicologia, esse quadro de depressão também pode ser significativamente profundo numa pessoa jovem, que não tem compromissos assim assumidos e tantas cobranças sociais ainda. Gostaria de saber nesse sentido, ou seja, a faixa etária, ela indica a possibilidade ali de um quadro depressivo, é mais comum que aconteça ou não? Em qualquer momento da vida a gente pode se deparar com um transtorno como esse. Na minha visão, todas essas questões, né, que você citou a respeito da vida adulta, né, das cobranças, da pressão, das expectativas, da responsabilidade, né, de ter que se guiar, né, isso tudo pode ser, né, fator, né, de maior suscetibilidade à depressão. Eu não saberia dizer se existe uma faixa etária em que a depressão se manifeste mais, mas existe uma grande discussão sobre o aumento da depressão entre os jovens e do suicídio também, né? Isso é muito sério mesmo. Entre os idosos também, né? Por exemplo, voltando mais uma vez para a questão da pandemia, né? A gente vê, né, que já se está escrevendo muito a respeito de que isso tem aparecido tanto na infância, como na adolescência, como na fase adulta, como com os idosos, né? O isolamento, ele foi prejudicial, assim, nesse sentido, né, do tédio, da frustração por não estar seguindo uma rotina, com relação aos idosos, por ser um grupo de risco, né, maior, e também alguns tiveram que ficar, né, longe da família, né, sem o contato físico, enfim. Então, assim, de um modo geral, né, independente da situação de pandemia, eu não saberia dizer se existe uma faixa etária que seja mais acometida pela depressão, mas eu gostaria de chamar a atenção de que os jovens têm sido muito acometidos, né, por transtornos dessa natureza. Inclusive, a gente observa essa questão do número de suicídio, a questão de automutilação, né, para lidar com todo o sofrimento. Às vezes, aliás, a gente vê a questão da falta de perspectiva também, a grande dificuldade, né, do nosso país gerar emprego para os jovens, a questão da educação, né, cada vez mais defasada. Então, tem todo um contexto cultural e contemporâneo, né, desse sistema capitalista, né, que nos cobra tanto, que acomete a todos. Né? Essa cobrança pela juventude eterna, por se manter belo, por ter corpos maravilhosos, por possuir vários bens. Então, todas essas tem que corresponder a todas essas expectativas, a esses conclames do social. Isso acomete muito os adultos, né, os idosos e os jovens também, que às vezes se vêem até sem perspectiva de alcançar tanto, né, tanta perfeição que é exigida. Tá aí, né? Que desafio incrível, né? Estabelecido principalmente para gerações atuais, para os jovens, né? Que aí estão chegando
e se formando ainda, né, compondo aí o seu formato e forma de ver o mundo. É, de fato, um hiper desafio. E olha só, Leilane, ainda falando sobre os jovens, já que você tocou nesse aspecto, que eu acho que ele é um dos mais importantes, que é justamente a falta de perspectiva, enfim, talvez o jovem também já tenha, assim, uma certa dificuldade de expressar o que está sentindo. E talvez, por um ato ali que pode soar como um ato de rebeldia juvenil, manter um certo silêncio diante disso. E aí o quadro se estabeleceu, o transtorno se estabeleceu, né? Ligado a esse cenário de depressão, que é o foco aqui da nossa conversa, já que estamos no Setembro Amarelo, chamando a atenção para essas questões. Então, como detectar e agir? Como é que a família vai dispor de mecanismos para perceber que algo realmente ali está muito diferente no comportamento daquele jovem, do adolescente, da família, e ao mesmo tempo como encontrar os caminhos para estabelecer o diálogo? Porque às vezes há a possibilidade de, dentro de um quadro como esse, haver uma tentativa de fechamento, né, de autofechamento, ficar ali trancado no seu mundo, não só trancado no quarto, mas trancado no seu próprio corpo também. Então, como fazer para detectar, agir e abrir portas para estabelecer o diálogo e tentar começar a desconstruir esse cenário? Bom, primeiro, a gente não vai ter uma receita, né? Cada caso vai ser um caso. Mas é muito importante que os pais prestem muita atenção nos filhos. Preste atenção nas mudanças no comportamento, as coisas que antes eles faziam, gostavam de fazer e de repente deixaram, né? Começar, quando o jovem começa a se isolar muito, não só no corpo dele, mas também no próprio quarto, se restringe a uma só atividade, enfim, quando se percebe que as possibilidades, né, existenciais daquele jovem estão cada vez mais restritas, que ele está fazendo esse movimento, né, de se auto-enclausurar, digamos assim, né, de se embotar, de entrar na concha dele e ficar. E é realmente um desafio essa questão de se aproximar e oferecer ajuda, oferecer suporte. Eu diria que o principal é o diálogo, é a escuta. Muitas vezes o jovem pode não estar aberto para isso. E é preciso compreender, é preciso estar presente, né? E na medida do possível, né, do pouco que esse jovem consiga dizer, consiga expressar, é importante se mostrar presente e escutando, né? Uma escuta ativa, uma escuta interessada no outro e que não cobre, apesar de que isso é muito difícil, não é? Essa questão de não cobrar, porque os pais, a família querem ver o jovem bem, e querem ver ele bem logo, e se sentem frustrados, inclusive, de não conseguirem, não é, fazer algo que seja capaz de tirar aquele jovem daquela situação. E aí vem, muitas vezes, a ajuda profissional, né? Que pode ser difícil, às vezes, até convencer o jovem de ir a um consultório, né? Ou até de, como a gente tem feito, consultas online, de fazer um atendimento online. Mas é preciso insistir, não é? Com todo respeito, respeitando o espaço, mas estar ali presente, atento aos afetos, escutando, oferecendo suporte, né? E sendo mãe, sendo pai, ou irmão, irmã, enfim, o papel que a pessoa tiver na família. Pois bem, agora faço a última pergunta a Leilane Paixão, que é mestre em psicologia clínica e está conversando com a gente aqui a respeito desse Setembro Amarelo e os seus alertas para a depressão, principalmente potencializada pelo isolamento social, por essa mudança brusca na vida de todo mundo desde o mês de março, né? Já se vão muitos meses por aí. A última pergunta é a seguinte, Leilane. Uma pessoa que, de certa forma, passou, aí foi diagnosticada, passou, fez o tratamento, enfim, foi ouvida, né? Teve aquelas conversas importantes, assim, com os especialistas da área. Ok, e aí essa pessoa começou ali a se libertar, né? De certa forma, conseguir atravessar essa maré, que deve ser muito difícil, inclusive. Ok, há a possibilidade, em algum momento, de haver uma recaída, vou utilizar esse termo, não sei se é o mais apropriado, ou seja, pode acontecer aí uma volta àquele mesmo quadro de depressão. Esse acompanhamento passa a ser muito importante também depois que a pessoa começa a sair desse transtorno? Sim, sim, com certeza. Como tudo na vida é muito fluido, né, e tudo muda o tempo todo, não se há
Na verdade, assim, porque se fala muito no senso comum em cura. Em psicologia, né, a gente não se utiliza muito desse termo, a gente fala em cuidado. A gente cuida, a gente busca, como é que eu posso dizer, acompanhar a pessoa para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, para que ela descubra por si só os caminhos, né, que a fazem bem, se abra para uma vida boa. Mas isso não garante, pela própria fluidez da vida, que a pessoa vai sair curada de um tratamento e que isso vai ser eterno. Pode ser bastante duradouro. Isso pode ser bastante duradouro, né? Mas, assim, não existe uma psicoterapia ou um processo analítico que prometa, que garanta a cura da depressão. A gente observa que, sim, muitas pessoas que já tiveram depressão, elas passam longos períodos bem. E pode ser que alguma coisa lá na frente aconteça na vida dela e ela retorne para esse lugar. Mas ela vai retornar para esse lugar, inclusive, de uma maneira diferente, porque ela já conheceu. Ela já sabe como é estar nessa situação. Então, muitas vezes a pessoa, numa recaída, que pode haver, ela já consegue sair com uma maior facilidade, né? Inclusive com maior aprendizado, né, dessa situação. Mas, como eu disse, cada caso é um caso. E é interessante, sim, haver o acompanhamento, a pessoa poder também, né? A gente sempre... Na verdade, assim, psicoterapia alta é algo muito discutível, né? Porque alta é um termo da medicina. Então, de repente, o psiquiatra pode até dar alta para a pessoa. Nós, psicólogos, a gente encerra um processo quando a gente vê que a pessoa está caminhando bem, né? Mas ela sempre pode retornar. E é importante que ela saiba disso, que faz parte da vida cair e se levantar. E aí, o se levantar seria também nesse sentido, de buscar ajuda novamente, retornar para a psicoterapia, para esse novo momento da vida dela. Muito bem, ok. Conversamos com a Leilane Paixão, que é mestre em psicologia clínica, conversando com a gente aqui na última meia hora do Panorama CBN da sua quinta-feira. Leilane, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.